existe uma pergunta que eu venho fazendo para mim mesmo há muito tempo, porque eu, muitas vezes, nego exatamente aquilo que mais preciso encarar. Talvez você também já tenha passado por isso. Eu sinto que algo está errado, mas continuo seguindo a vida como se nada estivesse acontecendo. Eu ignoro sinais, evito certas conversas, e finjo que está tudo bem. Mas se eu for realmente honesto comigo mesmo, eu quase sempre sei quando estou evitando uma verdade. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, dizia que grande parte da nossa mente funciona no inconsciente. Ou seja, muitas vezes eu estou sendo guiado por forças internas que eu nem percebo. E uma dessas forças é a negação. Hoje eu quero refletir com você sobre algo profundo. Porque você, e porque tantos de nós, negamos aquilo que mais precisamos enfrentar. E o que acontece quando eu finalmente paro de fugir? A negação como defesa da mente. Uma das coisas mais interessantes que eu aprendi estudando psicologia é que a negação não é simplesmente mentir para mim mesmo. Na verdade, ela é um mecanismo de defesa da mente. A psicanalista Anna Freud estudou profundamente esses mecanismos. Ela explicou que o nosso ego cria estratégias para nos proteger de dores emocionais intensas. Entre esses mecanismos estão repressão, projeção, racionalização e a negação. Quando algo ameaça profundamente a forma como eu vejo a mim mesmo, minha mente pode simplesmente agir como se aquilo não existisse. Eu posso perceber que um relacionamento está me fazendo mal, mas digo para mim mesmo, não é tão grave assim. Eu posso sentir que estou emocionalmente esgotado, mas continuo repetindo, eu aguento. Porque admitir certas verdades pode significar que eu preciso mudar minha vida. E mudanças assustam. O medo por trás da negação. Com o tempo eu comecei a perceber que por trás da negação quase sempre existe algo muito simples: medo. Medo de perder algo. Medo de admitir um erro. Medo de descobrir algo sobre mim mesmo que eu preferia não ver. Imagine um homem que começa a perceber que está em um relacionamento tóxico. Se ele admitir isso para si mesmo, talvez ele precise terminar. Talvez precise enfrentar a solidão. Talvez precise admitir que investiu anos em algo que não deu certo. Então a mente cria uma história confortável. Não está tão ruim assim. Esse processo acontece em níveis muito profundos da psique. O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung falava muito sobre algo que ele chamou de sombra. E entender a sombra mudou completamente a forma como eu comecei a olhar para mim mesmo. A sombra que eu escondo, segundo Jung, todos nós carregamos dentro de nós uma parte que preferimos não enxergar. Ele chamou essa parte de sombra. A sombra contém tudo aquilo que não combina com a imagem que eu tenho de mim mesmo, minhas inseguranças, minhas invejas, minha raiva, meus traumas, meus medos, e muitas vezes eu nego essas partes. Eu digo para mim mesmo, isso não faz parte de mim. Mas Jung dizia algo extremamente profundo: aquilo que eu não encaro dentro de mim acaba controlando minha vida. Quando eu ignoro certas emoções, elas não desaparecem. Elas apenas passam a agir nos bastidores da minha mente. O paradoxo da mente humana. Existe um paradoxo curioso dentro de mim. Eu quero crescer, quero evoluir, quero me tornar uma versão melhor de mim mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu quero evitar qualquer dor emocional. E esse é o problema. Porque crescimento psicológico quase sempre exige confronto. Confronto com erros do passado, feridas emocionais, ilusões que eu criei, padrões que eu repito, e é por isso que tantas pessoas passam anos presas nos mesmos ciclos. Relacionamentos parecidos, frustrações semelhantes, os mesmos erros se repetindo. Não porque falta inteligência, mas porque é muito difícil olhar para certas verdades internas. Coisas que eu comecei a perceber. Quanto mais eu observo o comportamento humano, mais eu percebo o quanto a negação está presente em nossas vidas. Às vezes eu vejo pessoas trabalhando até a exaustão, mas insistindo que está tudo sob controle. Outras vezes eu vejo pessoas claramente infelizes, mas que sempre dizem, está tudo bem. Também vejo pessoas lidando com ansiedade ou tristeza profunda, mas que evitam qualquer conversa sobre saúde mental. E isso me fez perceber algo importante. A negação
negação não é fraqueza. Ela é uma tentativa da mente de proteger algo muito sensível dentro de nós. Mas existe um problema. Aquilo que eu evito encarar não desaparece. Ele continua crescendo dentro de mim. Quando eu não consigo mais fugir, para muitos de nós, a negação pode durar anos. Mas quase sempre chega um momento em que fugir deixa de ser possível. Às vezes isso acontece depois de uma crise emocional. Às vezes acontece após o fim de um relacionamento. Às vezes acontece quando a vida simplesmente para de fazer sentido. E é nesses momentos que muitas pessoas começam um processo profundo de autoconhecimento. Não porque querem, mas porque finalmente percebem que não dá mais para continuar ignorando certas verdades. Conclusão reflexiva: hoje eu vejo a negação de uma forma diferente. Ela não é apenas um erro da mente. Ela é uma forma de proteção. Mas existe uma pergunta que eu tento fazer a mim mesmo com frequência: o que eu estou evitando encarar agora? Talvez seja um medo. Talvez seja uma emoção. Talvez seja uma parte de mim que eu preferia fingir que não existe. Mas como dizia Jung, aquilo que você não torna consciente acaba dirigindo sua vida. Talvez o verdadeiro autoconhecimento comece com algo muito simples: a coragem de olhar para dentro. Encerramento: se essa reflexão fez sentido para você, me conta aqui nos comentários, qual verdade você acha que as pessoas mais evitam encarar. E se você gosta de conteúdo sobre psicologia, mente humana e autoconhecimento, inscreva-se no canal. Eu te vejo no próximo vídeo.